11h02. Identificando. Você sintoniza ZYU 862, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011/2012, São Paulo. Rádio Cidade. Cidade. São as melhores músicas. Apoio Cultural. Sol e Mar, moda praia, maiôs, biquínis e acessórios, feminino, masculino e infantil. Loja especializada em moda praia para quem quer estar dentro das maiores tendências da moda. Moda feminina com biquínis e acessórios com estampas fortes e cores vivas. Moda masculina com sungas, bermudas, camisas com proteção e completo setor infantil. Sol e Mar, moda praia. Loja 1 na Avenida Aurora Forte Neves, dentro do supermercado Ikegami. Loja 2, na Avenida Aurora Forte Neves, 1030, no Olímpia Parque Resort. WhatsApp 17 99629 0464. Quer saborear aquele lanche delicioso de verdade? Que delícia! Venha para o Fer Lanches e Sabor. Lanches, porções e hot dog. Há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Disque entregas 3279-8644 ou pelo WhatsApp 98188-0439. Bateu aquela fome? É só ligar. Entregamos das 18h30 até a 00:30, sem taxa de entrega na cidade. Fer Lanches e Sabor. Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 361, próximo à UPA. Aceitamos todos os cartões. Peça seu lanche agora mesmo. Olá, muito bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até o meio-dia, tentando entender tudo que está acontecendo neste Brasilzão de meu Deus. E hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira braba, né? Braba, da Brabolândia. E ao meu lado está esta figura poluta. Esta figura, a rainha das caretas, Bruna Silva Arantes Savegnago. Bom dia, minha querida. Bom dia. Só isso? Só. Não tem nada além disso? Não, tô de recesso. Nem um fuxico? Não, também não sou fuxiqueira. Tanto fuxico semana passada, essa semana tá fraquinha? Não sou fuxiqueira. Tá começando fraquinha? Graças a Deus. Então tá bom. Mas hoje a gente vai falar de tudo um pouco, de quase tudo, de quase nada. E vamos receber a visita hoje do Otávio Lamanassati, que ele já foi superintendente do DAEMO. Ele que disse para nós aqui que a ET não estava funcionando. E realmente não está, porque parece... Ele que também afirmou que não estava funcionando, Isso, né? Porque quem trouxe a informação foi o Flávio Olmos, né? Falando que não estava funcionando. Tá, inicialmente não, mas ele explicou tecnicamente, né? Tecnicamente o que estava acontecendo. O Flávio não sabia o que estava acontecendo. Só sabia que não estava funcionando. Só sabia que não estava funcionando. Aí o Otávio veio, como ele já foi superintendente, e ele explicou o que estava certo. Agora isso que eu falo, que eu não acredito, né? Pô, custava jogar limpo, pô. Como é que a gente vai acreditar numa prefeitura dessa, num governo desse, que esconde as coisas da população e ainda só veio a público falar porque estourou a questão do esgoto? Prefeitura fantasma, meu filho. Então, é difícil a gente entender isso. Como que pode, gente? Vamos jogar limpo. Como que nós vamos acreditar? Nada de transparência. Aí depois vem e fala que teve 1 bilhão e meio de faturamento, teve não sei quantos milhões de pessoas. A gente não vai acreditar em mais nada, né? Aí não tem como acreditar, tudo é fantasioso, tudo é escondido, mimimi. É só mimimi, aí xinga os outros de fake news e faz fake news. Gente,
Sabe, vamos um pouquinho de moral, né? Tem que ter um pouquinho de moral. Tá moral na hora mesmo. de pôr o pé no chão e ver a realidade, né? Enganar a população é falta de moral. Mas vamos ver. Inclusive, parece que o prefeito deu uma entrevista aí para do pessoal aí que agora está fazendo entrevista dele direto, né? E não fazia antes. Como diz os outros, os babovos. Voltou, né? Voltou a fazer. Voltou. Nossa, deixa eu ficar quieta. Ele confirmou que não está tratando mesmo. O problema e confirmou a versão do Otávio. Por isso que a gente chamou ele aqui. Não está funcionando e a população está pagando por um esgoto que não está funcionando, e aí né? Fica a dúvida, será que o prefeito foi bonzinho de voltar atrás ou percebeu que a coisa podia ir para a justiça, que parece que eu não sei, me disseram em um comentário aí que saiu num dos programas da nossa semana passada, me disseram que teria uma lei que não poderia você cobrar 100% do esgoto. Falei pra você. Não, mas falaram. Não falou. Eu vi aí, tinha um comentário. Não foi. Foi uma pessoa que comentou. Ela falou que não poderia cobrar porque se tivesse uma lei, aliás, existia uma lei que dizia que não poderia cobrar se não estivesse tratando totalmente o esgoto, certo? E aí, quer dizer, se não estoura tudo, não vem a público, ia ficar aqui como se a população toda fosse idiota, né? Só tivesse palhaço nessa cidade. Não, mas ele gosta de pobre, ele gosta. Não, isso também é uma questão de respeito. Ora, se não está funcionando, por que vai falar que está funcionando? Não funcionou nenhum dia mesmo, ué. O que aconteceu? Ué, se leva 60 dias para os bichinhos lá começar a funcionar, né? Leva 60 dias. Começou a jogar o esgoto em dezembro. Não deu nem para os bichinhos. Novembro, né? Novembro. Então vamos supor que os bichinhos começou. Aí, 15 de novembro, veio um monte de gente na cidade. Os bichinhos morreram tudo. De 15 de novembro a 15 de dezembro, 15 de janeiro. Demora 60 dias para voltar de novo. Então, é complicado, né? E esse mês todo, direto aí, um monte de gente. Também pode dar o excesso de pessoas. É muito dinheiro mal gasto, né? Mal gasto. Porque, já se sabe que a coisa não vai funcionar, por que fez, né? Por que inaugurou? Por que não mudou o projeto? Por que não alterou o projeto para outro sistema? Ou sei lá, para que desse condição de fazer. Mas isso tudo o Otávio vai falar, ele vai explicar para a gente hoje, depois das... Já que o governo está de mal da gente, tem que vir os ex-funcionários, ex-superintendente, ex-não sei o quê. Mas nós tivemos um falecimento e veio aí os João Dias, né? Faleceu sábado, dia 25, aos 72 anos, Luzia Veloso da Silva. Ela foi velada no Jardim das Primaveras e sepultada domingo, às 8 horas no cemitério local. E também faleceu aquela menininha de Cajubi, a Isa, que estava na UTI por catapora hemorrágica, faleceu acho que na sexta-feira. Essas são as notícias tristes. Mas tem uma notícia boa no meio disso tudo. A pequenininha Alice, de 1 ano e meio, que foi vítima de afogamento, ela, se Deus quiser, hoje vai pro quarto. Ela já passou o final de semana sem respirar por sem tubo. Respirar, não. Não, sem respirar por tubo. Ah, tá. E sem estar sedada. E agora, se tudo der certo, ela já vai pro quarto hoje mesmo. Ela sofreu afogamento, parece que não foi numa piscina. Eu né? não sei. Eu vi um monte de coisa, mas não teve informação oficial. Eu sei que foi afogamento, agora aonde eu não sei. Bom, vamos lá. Aonde? Bom dias. Pera, calma. Rafael Rissati, José Vicenzoto, Adriano Paneco, bom dia amigos do Facebook, Luiz Win, Jackson Batista, Graziela Boscon, ótima semana para todos. Bom dia, Gra. Sumida, hein? E eu acho que só, né? E a Márcia Gonçalves. Bom, vamos começar então pelo começo. Né? O Silvio Passos, hoje ele tá lá em Mirassol. Um abração, Silvio. Vamos começar pelas ocorrências. Nós tivemos... Vou começar pelas manchetes, né? Que eu nem falei as manchetes ainda. Nós temos um vídeo que nós vamos tentar passar ainda até antes do Lamana chegar, que é um morador que gravou um vídeo mostrando que tem água brotando na rua, lá no Jardim Colorado. Que a gente falou isso, acho que na quinta-feira. Nós falamos na sexta-feira, né? Mas na sexta-feira. Na sexta. Só que não deu tempo de passar, porque a gente tenta confirmar, né? Não é que eu não conheça a pessoa, nem isso. Mas o Silvinho deu uma passada lá para confirmar se estava realmente passando ou não. E aquele lance também. Aquele vazamento de esgoto que tem lá perto do Termas, na Avenida Benatti, né? Lá do Termas continua vazando.
Notícia positiva, o buracão que estava abrindo lá na Senador, mais uma vez foi tamponado. Ah, mas até o final da semana abre de novo. Jogaram maquiagem lá, né, um farelo de asfalto e resolveu já semana retrasada, não foi nem semana passada, foi retrasada. Então a gente tem que registrar, nós não registramos na semana passada, estamos registrando agora. Bom, o Olímpia Futebol Clube empatou 0-0 na estreia da Série A3. E a gente, na polícia, que nós vamos começar a ler agora, furtaram o celular de uma balconista, sabe onde, Bruno? Eu sei. Dentro da Santa Casa. Tô sabendo. Algumas semanas atrás, furtaram de uma menina que estava na UPA, agora dentro da Santa Casa. Gente, o que está acontecendo, hein? E levaram um computador, não é notebook, não, uma CPU. Nas Casas Bahia. Casa Bahia. Você tá sabendo, né, Fuxiquenta? Depois fala que não sabe, né? Não sou fuxiqueira. Rainha do Fuxico. E usaram um cartão de aposentado, sabe pra quê? Não. Pô, gasolina. Tá certo, a gasolina tá cara mesmo. Então, mas o cara abasteceu em 3 lugares, né? E o sujeito foi ver a conta do tão. Aqui eu não usei nada, não abasteci em lugar nenhum, como é que tá? Aí que tá, nós vamos contar a história, não vamos dar o nome das pessoas, porque pode ser parente que pegou esse cartão e foi abastecer o carro, né? Tem mais bom dia da Deise Neves, Eduardo Ferreira e o Anderson de Andrade e a minha mão santa, a Crislaine. Rapaz, aquela foto que saiu no jornal, ela tá bonitona. Tá top model, né? Parece artista de novela. Não, mas ela pode ser feia, o quanto for bonita, o mais importante é a mão santa. A mão santa cura tudo. Cura tudo, desincha tudo, some dor, some tudo. Sumidor. Apesar que ela me abandonou, tá me deixando parecendo um baiacu, mas tudo bem, né? O que é isso? Aquele peixe assim, ó, inchado, assim, gordo, assim, ó. Bom. Vamos lá então. O furto aconteceu no dia 23, em hora incerta, mas foi registrado na delegacia de polícia no dia 24, que foi sexta-feira, é isso? 24? Você tem certeza? Porque tem que ser, porque... Sábado, dia 24, sexta-feira. Porque se fosse sábado não tinha que registrar no plantão. E não veio nenhuma ocorrência hoje. Nós temos 3 ocorrências que foram registradas na sexta-feira. Sábado, domingo, não tem, mas essa madrugada não temos ocorrência nenhuma porque o plantão é em Barretos. Não dá para a gente escalar o Silvinho para ir lá em Barretos buscar às 6 horas da manhã as ocorrências policiais do plantão lá de Barretos. Portanto, a gente dança bonito, né? Mas vamos lá, essa aconteceu na sexta, mas é digna de registro. A Michele Nogueira de Brito, ela tem 19 anos, é balconista, e ela teve o seu celular furtado na Santa Casa. Se eu não me engano, ele é um iPhone, e eles estavam falando no Facebook que estava com rastreador. E aí ligava no celular, a pessoa falava que não estava com o celular. Não, eu não tô falando, mas não tô com o celular. Não é aí, não. Comparece na cidade policial o declarante, senhor Edmilson Lima dos Santos, anunciando que é padrasto da Michele Nogueira de Brito e que a mesma estava internada, na Santa Casa, aqui na sexta-feira. Ela estava na sexta-feira de Olímpia. Na ocasião, se encontra em um quarto com mais 3 pacientes. Informa que hoje pela manhã, que foi sexta-feira pela manhã, por volta das 7 horas, recebeu uma ligação da recepcionista da Santa Casa, onde pediram para a declarante e a genitora de Michele que fossem até o local resolver um problema que teria acontecido, oportunidade que se dirigiram até o hospital e foram informadas de que o aparelho celular de Michele, um iPhone fala? Ou iPhone? iPhone. Um iPhone 6 havia sido subtraído na noite anterior, na noite do dia 23. Relata que foi até o local e informaram que não há mais informações sobre a subtração do aparelho, pois no quarto em que o celular foi subtraído não possui câmera de segurança. O outro furto foi nas Casas Bahia, na Praça Rui Barbosa. Aconteceu também na tarde do dia 23, em plena tarde, hein? Em plena tarde, o representante da Casa Bahia, Joseli Perpétua Aveiro da Silva, ela é coordenadora administrativa. Ela procurou a polícia, compareceu na delegacia de polícia de Olímpia e noticiando que é coordenadora administrativa da Casa Bahia, que na tarde da quinta-feira, dia 23, por volta das 17 horas, observou que um dos aparelhos CPUs de uso da loja havia sido subtraído durante o expediente. Rapaz, dentro do expediente, CPU é o computador, aquela caixona grandona.
O cara pegar isso dentro da Casa Bahia... Tem tempo, hein? Sem ninguém perceber. É complicado. Informa que quando chegaram no local às 9 horas da sexta-feira, né, porque o negócio foi à tarde de quinta, o CPU ainda estava sob o balcão, ou não sabe dizer quem foi o autor do fato. No local a câmera de monitoramento, porém não está focalizada no local em que a CPU estava. Estelionato, esse aqui foi o caso do aposentado, eu não vou dar o nome dele, mas caso do aposentado, ele compareceu na delegacia de polícia noticiando que possui um cartão de crédito e que ele relatou que ao se inteirar da fatura do mês de janeiro agora, o declarante tomou ciência de que haviam 3 compras irregulares realizadas com seu cartão de crédito, sendo que a primeira ocorreu num posto da cidade no valor de R$20 e as outras 2 em outro posto no valor de R$220. Esclarece que tem o costume de deixar o seu cartão no interior de sua residência, sendo que deixa a senha acondicionada na parte de trás do cartão. Aí é dar sopa pro azar, né? Por fim, quer deixar claro que o presente momento suportou o prejuízo total de R$320 em dinheiro. Bom, nós vamos... O Otávio já chegou aí, né? Vamos já... Otávio, pode trazer ele, produção, pode trazer ele para dentro. Só que antes a gente já vai, antes de começar a falar com ele, ele vai sentar aqui e se acomodar, mas a gente vai passar um vídeo, né? De um caso de... Deixa eu ver se é esse aqui. No Colorado. No Colorado, Jardim Colorado, nós ficamos de passar ontem. A água está simplesmente brotando, né? Está brotando. E aquele mau cheiro lá do Alto Cotigil? Cheiro de esgoto. Aonde? Uai, lá no Alto Cotigil, várias pessoas já reclamaram e ninguém faz nada, ninguém resolve nada. O Silvio foi lá. No Alto Cotigil? Ele foi lá ver, ele não achou ainda, está procurando. Não é possível. Um dia ele vai achar. É só ele pelo cheiro. Tem que ir pelo cheiro? Senta aí, fica à vontade. Então, mas isso aqui nós recebemos de um ouvinte nosso, chega para frente. Ele passou esse vídeo para nós pelo WhatsApp da rádio, falando, deixa eu só mostrar aqui primeiro onde que o Silvinho foi lá conferir. É na rua, deixa eu ver aqui o nome da rua, Rua Diva Cornacini Reco, né? No bairro Jardim Colorado. Então vamos lá, vamos passar o vídeo. E o rapaz acho que fala aqui também. Vamos lá ver. Então, é aqui na rua Diva Cornacini Reco, bem do ladinho da caixa d'água aqui. Pode ver que a água está brotando do chão, tá vendo? A água está brotando do chão. Alguém já esteve aqui, parece que não mexeu com nada não. Vendo o asfalto aqui, ó, tudo trincado, ó. Deu o direitinho aqui, ó. Ó, o asfalto, tudo trincado, ó. Aí, ó. Perigoso, esse aqui tá tudo oco aqui, essa esquina inteirinha. Tudo oco essa esquina aqui, ó. A água tá brotando do chão aqui, cara. Entendeu? Ó, bem do ladinho da caixa d'água aqui, ó. Rua Diva Cornacini Reco. Na caixa d'água aqui. Falou? Obrigado aí. Tá aí, obrigado ao nosso ouvinte. O Silvinho foi lá conferir na sexta-feira se realmente tinha o buraco lá, a água brotando do subsolo, né? E realmente tá, porque ali dá a impressão que aquele dia choveu, né? Dá a impressão que pode ter sido chuva também. Mas não, realmente foi lá, conferiu, estava lá. Isso. E aí nós estamos recebendo a visita aqui do Otávio Lamanassati. Ele esteve aqui como pré-candidato e agora volta como ex-superintendente do AEL. Chega mais para frente, tá? Eu acho o seguinte, naquela entrevista que você deu como pré-candidato, você já estava vislumbrando que ia acontecer tudo isso ou não? Que essa semana foi violenta, né? Repercussão... Eu não sabia que iria tomar esse vulto, né? Um abaixo assinado, inclusive, de mais de 2.000 assinaturas virtual aí. Claro. E naquela época a gente ainda não tinha uma noção exata de qual era o percentual do aumento. Depois que foi se
né, foi se constatando tudo que tinha acontecido, né, que o número tinha naquela época se falava em 6,5. A própria prefeitura divulgou isso, né? Isso, então. A própria prefeitura divulgou isso, que eu classifiquei numa edição do jornal de fake news, porque a assessoria do prefeito tem mania de botar que tudo é fake news, né? Bom, eu também não perdi a oportunidade, né? Eu tinha o release deles com data certinho, coloquei lá um fake news também, porque era um fake news. Como é que pode? Aí que tá, como é que pode esconder isso da população, né, cara? Você anuncia um aumento e tá lá, 20% vai subir do esgoto, aí o prefeito vem falar que não sabia, que assinou um decreto sem saber. Para, gente, para o mundo que eu quero descer. Bom, mas você não precisa se entrar nessa seara. O que eu quero saber é o seguinte: uma vez por todas, vamos explicar para o pessoal o que aconteceu, Otávio, nessa questão do aumento. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos os ouvintes, os internautas, né? Toda Chega um pouquinho a população que estiver nos ouvindo. Né? E para a gente falar um pouco aí do saneamento básico, eu acho que nós estamos... o DAEMO, logo no início do governo do Cunha, a gente tinha uma série de planos para desenvolver o DAEMO, tanto no tratamento de esgoto quanto eu já não vou nem falar do tratamento, falando na entrega da água na casa do cidadão, do olimpiense, né? E nós vimos que nesses últimos 3 anos isso não caminhou muito bem, né? E os fatos estão aí acontecendo, e com uma série de agravantes que no momento vem à tona, e mais um aumento do preço de água um tanto quanto abusivo, né? Porque 6,5%, se fosse só os 6,5%, já seria abusivo, porque é praticamente quase o dobro da inflação. Antes, aí nós temos que fazer uma análise, ser um pouco mais criterioso, pelo seguinte: o primeiro ano do governo Cunha não houve aumento na água, certo? Eu, quando estava lá no DAEMO, eu fiz uma pesquisa na região aqui, nós tínhamos um preço bem parecido com os demais, né? Depois ele realinhou um pouco o preço e agora ele novamente reajustou, que chegou nesse 6,5%. Hoje eu não sei te dizer qual seria o preço regional, né? E nem qual o custo do impacto, porque a energia elétrica é muito caro na conta do DAEMO, é a despesa mais elevada do DAEMO. Então precisaria fazer um balanço um pouco mais afastado, né, mas precisaria essa questão do consumo de energia, quanto que isso impactou no custo do tratamento, no custo de produção de água e de tratamento de esgoto. Né? Tratamento de esgoto, na verdade, o que se trata é só aquela parte lá da estação antiga. Até então, sim. Hoje, mesmo que não trate, gasta para tratar. Você está passando pela nova ET, você está passando 100% do esgoto. Se ele está sendo tratado ou não. Da região oeste da cidade, né? Agora, aí é uma outra situação, se está sendo sendo tratado ou não. Vamos deixar isso para a gente falar depois. Vamos falar agora do aumento. Então nós tivemos, olha só, primeiro eu quero que você explicasse para a gente essa questão da tarifa. Eu fui entender, eu tinha até escrito uma matéria falando sobre o processo, e aí que eu fui entender que não era o valor. Mas mesmo assim, é uma coisa injusta, né? Porque você pegar, por exemplo, nós temos lá, até 10 metros cúbicos, dá R$17 uns quebrados, não é isso? Aí passou de 17, vamos supor que é o que você falou para mim em outras épocas, né? Que dezembro e janeiro o consumo é elevado. Normalmente o consumo então vamos lá, o pessoal que está lá ganha um salário mínimo por mês, tá? E ele tem 5 membros na família dele, e ele está consumindo ali 9,5 metros cúbicos. Quanto que dá isso em litro? Um metro cúbico em litro, você sabe ou não? 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1.000 litros? Litros. Tá. Então seria, o cara consumiu 10.000 litros, né? Aí de repente ele passa, que o pessoal sabe mais, a gente fala metro cúbico, né? Mas o pessoal para ter um balizamento. Bom, mas aí vem lá e chega o parente, não sei o que tal, ele gastou 20 metros cúbicos.
né? Então eu fiz o cálculo assim. Já mudou a tarifa. Já mudou, muda a tarifa, né? Muda a tarifa e ele fatalmente vai pagar mais caro. Eu fiz até uma conta parecida com isso. Ora, eu achava que dos 20 metros ele pagaria a tarifa mais elevada. E não é, né? Só do acréscimo, é isso? Só do acréscimo. Só do acréscimo. Então vamos lá, por 10 metros cúbicos ele vai pagar R$17. Mas olha só a discrepância. Para os outros 10 metros cúbicos ele vai pagar R$35 e cacetada. Quase o dobro, ou mais que o dobro, né? Mais que o dobro dos 10 primeiros metros que ele teve. Bom, então você junta os dois. 35 com 17 vai dar R$53 de água, né? Foi por isso que o pessoal chiou. Porque é o seguinte... Saiu de 17 para 53. Isso, então ele sai de R$17 e vai para 53. Dá muito mais de 100% do aumento. Dá muito mais de 100% do aumento. E aqui, isso ainda que você está vendo, isso aqui já nos preços atuais. Porque a tarifa era menor de 17, era 16 ou 15 e pouco, né? E era menos de R$3,50 o metro cúbico, depois de 10 mil metros. Rapaz, então é um negócio estrondoso, porque isso aqui faz a água ficar injusta. Porque enquanto uma pessoa que tem um rendimento de 50% da população de Olímpia vive com R$415 por mês, é 50%. Ora, se o cara vive com R$415 por mês, ele vai pagar 100 pau, porque se você colocar aqui 53 vezes 2, que era a taxa de esgoto, vai para mais a taxa de conservação de hidrômetro, e é para R$100 e tantos. Isso para quem ganha R$10.000 por mês, R$5.000, não vai sentir tanta diferença, mas no bolso da maioria da população vai, porque R$100 é R$100, né? Justamente. É 10% do salário mínimo. Então eu acho que a gente só fazendo um cálculo a grosso modo. Agora tem uma outra discrepância também, porque eu acho que é de 40 a 50 mil litros, né? O preço também duplica. Quer dizer, então vamos supor que uma família que tem 5 pessoas, de repente vem os parentes lá da Bahia, está com 10 pessoas na casa, vai para 50 mil metros cúbicos. E aí? O cara vai pagar uma fortuna. Ele vai pagar uns R$500, R$600 de conta. E como é que faz? Então a água ficou um negócio que, por exemplo, para o pobre, se o cara tiver uma conta de R$600, vamos supor que aconteceu isso com alguém nesse aumento agora, ele vai ter que pagar a taxa. Ele vai ter que pagar, quer queira, quer não queira. De qualquer jeito. De qualquer jeito vai ter que pagar para depois descontar. Ele vai ter que fazer um financiamento, então? Um aposentado, por exemplo, ganha R$1.000 e poucos, ele vai ter que fazer um financiamento na conta dele, que geralmente não tem, porque os FII pegam e fazem o financiamento para eles, né? Como é que faz? É um negócio. Então, como que eu posso dizer que essa taxa ela está de acordo? Para mim isso é ilegal, é inconstitucional isso. Então, deixa eu fazer uma parte, né? Não, como é que o que acontecia no passado? Nós tínhamos falta de água na cidade, problema de captação. Você sabe que o Olhos d'Água vem perdendo dia a dia, né? Açoriano, né? Então nós tínhamos nós precisávamos fazer até esse aumento de preço. Isso não é da minha época, isso já estava lá, né? Eu entendia que ele era um pouco punitivo para quem gastasse um pouco mais. Certo? Então, que é uma situação que pode ocorrer em dezembro e janeiro. Justamente, né? Não, mas veja bem, e nós tínhamos um fator limitante para fornecer essa água. Você tinha só aquela água, então ela precisaria ficar melhor distribuída e por isso você pagava mais caro. Mas hoje, com os postos que nós temos aí, hoje nós temos água sobrando, o prefeito está certo. Está usando ainda. Mas acontece que ela não está chegando. Né? Então, o que seria justo fazer no Daemo daqui para frente? Você fazer a média de consumo. E o que acontece? Aquele cidadão que consome os 10 metros o ano inteiro, aí ele chegou lá na frente, ele estourou um mês ou 2, você não ia majorar. Porque você vinha cobrando, mais ou menos tipo que a CPFL faz, que ela cobra médias. Né? Você vai, conforme vai subindo o seu consumo, descendo, você tem uma média. Então, nós já tínhamos estudado isso lá na informática, no sistema de coleta de dados, juntamente com o processamento do faturamento, para que a gente fizesse um faturamento médio e que ele fosse linear durante o ano. É lógico que quem gastou mais vai ter que pagar um pouco mais. Não, claro. Mas vamos supor, se eu sou da classe que tem um custo menor,
um mês ou dois, e principalmente os meses de férias, e que você tem abundância de água, em dezembro não falta água. Não falta. Então, não justificaria. Nem janeiro, que chove. Nem janeiro, não justificaria você cobrar mais. Claro. Certo? Então, a gente já tinha estudado readequar esse faturamento. A outra coisa que é importante, né, é a data de leitura. Esse é outro fator. Então, você viria faturando a água pela média e você iria fazendo ajustes posteriores e criteriosos, certo? Então, isso daí a gente podia acertar. Dezembro e janeiro, que já é de praxe e tal, vamos manter o mesmo preço. Mas eu só quero chegar a uma coisa. É um negócio escorchante. Se o cara gasta 10 mil por 10 mil litros, né? Ele paga R$17, dá R$1,70 cada 1.000 litros, certo? Como que ele pode pagar R$3,57, R$3,50 e pouco, por mais por outros 10? Então não tem cabimento isso. E se o cara consumir 50 litros, ele vai pagar R$680, 600 mil metros, e mais esgoto. Entendeu? É complicado. Então, se você pegar, mas como que pode dizer? Então, você vai falar que 1,7 é um preço baixo, tá? Agora, não seria justo, por exemplo, ao invés de você ter 1,7, ser R$2 o metro cúbico, por exemplo, sim, e você cobrar de todo mundo, porque eu acho que é o princípio da economia. Você aumenta um pouco mais, mas também no teto máximo. Não, e o cara paga isso. Agora, tem que nem o caso, por exemplo, de um comerciante. Ele é comerciante, a taxa, a mínima é acho que 20 e cacetada, né? E ele pagou R$51 e ele não tem zero de consumo há 5 meses. Há 5 meses ele não consome nada, dá zero de consumo. Nem de água e nem de esgoto, porque se a água está lá, ele não consumiu, e a equivalência, né, ele pode ter consumido esgoto, mas o equivalente é zero. Como é que ele vai pagar R$51 se ele não consumiu nada? Né? Então é aí que está a injustiça da coisa. Quer dizer, paga-se, uns pagam muito, outros que apenas tem a tal da tarifa social também, que eu vi no edital lá, né? Tem. Mas tem um monte de parâmetros, um monte de coisa para ser seguida lá. Eu não sei quantas pessoas conseguem enquadrar naquilo lá, mas já é um alento para quem é muito pobre. Agora, é um número bem expressivo. Mas que consome, se o cara também consumiu 20 metros, ele foge da tarifa social? Se ferrou. Ele não vai pagar a tarifa social. Agora o cara está pagando uma tarifa social e de repente ele fugiu, aí ele vai pagar menos, vai pagar o dobro, triplo, quádruplo. Não tá, esse negócio está errado. Promotoria Pública de Olímpia, eu acho que isso aqui é caso para ser analisado. Mas vamos você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ler só os Então vamos lá, ler os comentários, senão não tem. Eduardo Ferreira, eu sou contra esse aumento de água, é um absurdo. Carmen Nakano, bom dia. Sidney Novaes, Daemo está sem funcionário. Eles não estão dando conta do serviço e não querem fazer concurso. É isso que é outra coisa que eu quero que você fale também, que eu vou te perguntar agora. Rony Pires, uma água não é potável, querem cobrar o que sendo que a água temos que comprar para beber e fazer comida. Taxa de um serviço de qualidade de primeira. Não é que ela seja potável, né, André, Otávio? O problema dela é que na área central, em algumas áreas que tem o tubo de ferro, há uma substância chamada cloreto de ferro. Justamente. Porque é a reação química do cloro com o ferro que tem nos canos. E isso aí, existem estudos que dizem que com o passar dos anos pode dar câncer, né? Mas não tem comprovado cientificamente ainda. Alguns estudos, né? Não são. Chegaria a esse. Não tem. Mas é por isso. E a pessoa acha que ela não é potável porque a água chega. Ela chega com a cor diferente. Toda vez que fecha. Mas existe um acompanhamento, né? Eu acho que tem que ser melhorado o sistema. O laboratório do Daemo, ele precisa ser certificado por outros órgãos. Você sabe, né, que todo laboratório, quando você faz um exame de sangue, de qualquer exame que você faz, ele vem um selinho do lado. É como se fosse um ISO 9000. Um ISO 9000, um certificado de proficiência. Isso. Então nós tínhamos lá na minha gestão no Daemo, eu tinha contratado uma assessoria para poder adequar o laboratório do Daemo para que ele tivesse maior credibilidade.
certo? Nas análises dele, e toda uma metodologia mais atual, porque isso o laboratório ainda é um pouco antigo nos seus procedimentos, ou nos procedimentos, né? E isso tem uma evolução muito grande, embora você mande fazer análises fora de contraprova a cada 2 meses, tal, mas o dia a dia é muito pesado do laboratório que faz o controle da água. Então precisaria de um investimento um pouco maior nessa área, tomar um pouco mais de cuidado. Por exemplo, tem um poço que todo mundo buscava água, né, filha? Lá no bazar. No antigo Bazar das Oivas. E parece que ele foi fechado. Foi fechado agora. Mas aquele poço não era municipal. Não, mas ele foi fechado, deve ter sido fechado pelo pessoal, né? Pelo próprio pessoal do particular. Porque o Daemo faz. Os poços do Daemo. Do Daemo, de particular não. Não. Então, por exemplo, aí é que eu falo. Então o cara vai lá, pega uma água de um poço de um particular e está correndo o risco daquele poço ser contaminado. Está correndo o risco daquele poço ser contaminado. E a questão desses poços no lençol freático, que é a camada mais próxima, né? Ele sofre toda a influência. Ele pode ser contaminado até por coliforme fecal, por bichos que morrem, né, e faz a decomposição. Por quê? Por vazamento de combustível. Por quê? Porque a água, por fossa, né, que ainda não existe, mas ou esgoto começa a vazar. Às vezes até a própria a textura do solo, se você tem uma camada com mais matéria orgânica, certo? Que ela vai estar em decomposição, no momento que você faz uma análise ali, não tem aquela contaminação. Mas choveu muito, alguma coisa, aquela matéria orgânica que às vezes ela está 3, 4 metros abaixo do solo, ela começa a se decompor, ela também é um fator de contaminação. Então ele está sujeito às intempéries. Sim. Né? Vamos dizer assim. Esses poços, né? Que nós chamamos aqui de poços artesianos, que se fazem nas fazendas. Mas o Daemo não exige que essa pessoa faça exame, análise metodicamente, não tem nada disso lá? Não. Outra coisa, o cara que tem o poço na casa dele, ele tem aqui em Olímpia, parece que na época, uma última vez que eu vi, isso faz uns 10 anos atrás, que a pessoa que estava no Daemo me falou, tinha mais de 150 poços. Cadastrados, né? E tem mais, né? Deve ter uns 200, então, mais até. Daí para mais, hein? Não dá para medir. Fica difícil. Na época tinha uns 150 cadastrados. Esses poços, a pessoa que perfurou o poço na casa dela, ela tem a água dela própria. Ela paga para o Daemo uma taxa? Ela paga a taxa de esgoto. A taxa de esgoto? Só a taxa de esgoto? A de água não? Não. E como que mede a taxa dela? Porque ele tem um consumo lá, tem uma maneira de você tem um histórico antes de ter o poço. Né? E se faz uma pesquisa para saber mais ou menos qual é o número de casa, o tamanho de pessoas, do poço que tem lá. Então, quando você vai lá cadastrar o seu poço para você ter isenção de água, você fornece essa informação. Número de equipamentos que tem em casa, e por aí que se faz essa faixa. E mais ou menos quanto pagaria de esgoto aí? Quanto mais ou menos o consumo do quê? Porque quem tem um poço é porque tem consumo, não é? Não necessariamente. Não, mas você veja bem, quando a pessoa que perfurou o poço na casa dela, ela vai até o Daemo para se isentar da taxa de água. Mas lá ela vai ter o histórico de consumo, que o Daemo já tem, certo? E vai perguntar, mas você tem uma piscina na tua casa? Então você tem um consumo de água maior. Então é feito um cadastro onde você já dimensiona o volume de esgoto que vai ser cobrado. Otávio, é o seguinte, essa questão de paridade entre consumo de água e produção de esgoto, ela é justa? 100%? Ela cobrar é os dois? Não. Nem toda a água. E qual água que você usar que ela não vai para o esgoto? Imagina o seguinte, quando você drena uma piscina e você joga essa água lá na sarjeta, que é uma água de piscina, ela entra na rede de águas pluviais. Galeria pluvial, não vai para o esgoto. Ela não é uma água contaminada. Aquela água que você, às vezes, o dono de casa lava a calçada, essa água não é considerada esgoto. Depois você tem o próprio consumo de água da residência, não é verdade? Então, esse consumo de água, eu acho os 80% muito justo.
80. 80. Você acha que daria mais ou menos esse percentual da água que o cara consome? Existe um parâmetro maior aí, que não foi o Daemo que fez, ninguém. Isso daí é um número histórico, que seria em sempre cobrar os 80%. Porque os outros 20% é a água de consumo para você beber, certo? E essas água outras pluvial. atividades. Água que não vai para o água pluvial. Você molhou o jardim. Mais ou menos a gente estava certo no comentário que a gente fez aqui. Vê lá, Bruna, tem mais bom dia lá? O Reginaldo está perguntando. O Reginaldo está falando assim, por que o Daemo não economiza nos gastos abusivos? Bom, aí o Otávio não vai poder nem Não tem como responder. Porque ele não está lá, não está sabendo o que E agora você vai ter que ficar sozinho. Você está indo? Eu estou indo. Então tá bom. Otávio, se é 80, não existe nenhuma lei. Uma coisa que surgiu aqui também foi o pessoal dizendo que teria uma lei que não poderia ser passar de 80% se você não tratasse o esgoto. Tem algo a ver com tratamento de esgoto? Porque eu vi no decreto, inclusive, não está escrito em nenhum momento lá tratamento. Está escrito lá recolhimento, acho que é colhimento e endereçamento, encaminhamento desse esgoto. Não fala em tratamento. No decreto publicado agora. Sim. Eu li isso várias vezes. Não fala em tratamento. Fala em, eu não sei se é colhimento ou recolhimento e encaminhamento. É mais ou menos algo parecido com isso. Não tem nada que fale que o quanto você poderia cobrar do tratamento do esgoto tratando ou não, certo? Mas na realidade é imoral, né? Você pode cobrar a coleta do esgoto. Você tem um custo para isso. Antes de tratar, você tem um custo para coletar. Certo. Que é a tubulação que leva, por exemplo, levava até então até o emissário lá no Olhos d'Água. Você tem uma rede de coleta, ela tem um custo de manutenção. De algum lugar tem que sair um montante financeiro para custear isso. Né? Então você tem que cobrar alguma coisa. Agora, eu não sei se te dizer se custaria só 20% para tratar o esgoto, certo? Então, mas se você acabou de dizer que existe que seria uma coisa injusta, porque não tem parâmetro, mas entende-se que as casas, residências principalmente, consumiriam 80%, né? E seria dessa água consumida, ela seria transformada em esgoto. E os 20% em água pluvial. Quer dizer, então, isso já... Agora, a questão é a seguinte, né? O quanto custa para tratar esses 80%? Né? Então, por exemplo, agora você está num impasse. Você aumenta, se eu vou fazer o tratamento efetivo, eu vou aumentar o preço do tratamento do esgoto? Então, porque não era para eles. Eu entendo assim: o custo é insuficiente para tratar o esgoto. Eu continuo cobrando os 80%, mas eu aumento a tarifa de esgoto. É diferente do volume. Tá. Na verdade, mais justo seria você cobrar igual, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, né? Que inclusive parece que é feito Claro que a gente acaba num governo desse, por exemplo, que falta com a verdade, a gente não tem como confiar, né? Mas pelo que eu sei, parece que é feito uma previsão, né, do que gastou esse ano, uma previsão do que vai gastar no ano que vai chegar. Justamente. E cobra-se em cima disso. Não é isso? Então, mas então, mais justo seria cobrar o esgoto sem estar comparado com a água. Sem estar comparado com a água. Nós temos que ser reais. Certo? É um custo X, tem que repassar X, né? Eu não sei te falar com essa nova quanto seria esse custo. Certo. E eu acho que eles também ainda não estão com esses dados em mãos hoje. Certo? Logicamente que já deveria ter isso daí bem planilhado, já bem esmiuçado para fazer você poder fazer uma cobrança justa, né? Nós temos que ser reais. Quanto custa o tratamento, a coleta e o tratamento do esgoto e pôr preço nisso. Cobrar o justo. Cobrar o preço justo. Agora não podemos ficar assim, imaginando, eu vou subir o preço da água, que com ela eu vou financiar o tratamento do esgoto, e porque
subiu muito ou subiu pouco, agora no início vai ficar mais caro. Isso aí, tudo devia ter sido feito um planejamento financeiro do impacto que isso iria fazer na conta final de água e esgoto. Bom, a Patrícia Campos está dizendo, olha, a água cara é aqui na Coab 2, você abre a torneira, ela sai branca, parecendo leite. Você coloca no copo, ela chega a ferver de tanto cloro. Aí sabe qual é a explicação? Na parte baixa a água sai com muita pressão. Sabe o que temos que fazer para consumir? Comprar ou buscar em algum poço. Esse problema de cloro também é... Então, como é que é feito esse tratamento? Se eles tratam, por exemplo, lá na ETA faz a decantação, a sujeira vai para o fundo, a água passa, não é isso? A água é clorada, fluoretada. Então, é cloro e flúor. Justamente. O cloro é um veneno, né? Mas ele é necessário. Sim, mas ele é um veneno. Ele bem administrado, não há problema. O flúor também pode causar problema, não pode? Mas existe aí o parâmetro que você tem que ter um percentual usar, que é suportável, né? Justamente. Qualquer tipo de radiação, por exemplo, a gente tem um tudo limite, até você tomar uma caipirinha, né, que você tem o ácido cítrico lá, poxa, é terrível, né? Mas então, por que ocorre isso lá? Você tem noção desse problema da Coab, da Patrícia está falando? Justamente, tem problema de diferença de pressão de água que causa isso, né? E tem também problemas, às vezes, na dosagem de tratamento. Como comentaram ali atrás, está faltando um funcionário no DAEMO. Certo? As coisas. Mas eu não entendo por quê, mas o que eu tenho visto nesse caso de funcionário, por exemplo, parece que foi feito mais saiu mais uma publicação para a contratação terceirizada de funcionário para lá. Eu acho que esse governo... o que eu ouvi, parece que eu vi uma chamada aí, é que é um serviço de manutenção de rede de água. Né? Isso era uma atribuição dos funcionários do DAEMO, que eles estão se aposentando, estão saindo. Quando eu saí do DAEMO, já havia uma demanda de 30 vagas de reposição. Quer dizer, não faz o concurso e terceiriza. Não faz o concurso e terceiriza. Eu sou contra isso. Eu acho que isso é uma atividade fim do DAEMO. O DAEMO existe para fazer isso com presteza, com qualidade. Lógico, a hora que você aumenta muito o serviço, a qualidade cai. Humanamente impossível resolver, né? Mas você teria que ter eu acho que a função do DAEMO não é terceirizar. Não é lá para administrar uma terceirização. Esse é um serviço fim do DAEMO. O DAEMO está lá para fazer isso. Você entendeu? Então, nós não podemos terceirizar tudo. Nós vamos lá terceirizar a operação de toda a ET nova. Não podemos fazer. Mas eu acho que ele só vai poder fazer isso, porque como que você vai fazer se não tem... Se está faltando funcionário e você põe uma ET para funcionar sem fazer concurso público... Mas já vinha o alerta há 3 anos atrás. Ou é comissionado ou é... Não, comissionado não dá para ser mais. Aí vai ter que aumentar o número de comissionados. Né? E outra coisa, você não pode pôr um funcionário comissionado para exercer uma função... fim técnica, não pode ser. O comissionado ele é um assessor, né? Ele não pode estar lá para resolver. Na verdade, seria o assessor de confiança, né? De confiança. É um cargo de confiança. Mas, por exemplo, o eletricista da ET é um cargo de confiança? É um cargo técnico. Não, técnico, não é verdade? Então, é por isso que levou pau um monte de vezes no tribunal e tal, a questão dos cargos. Já mudou, no Geni mudou umas 2 vezes, esse prefeito já mudou, teve que fazer outra lei por causa dos comissionados, porque chega a bater a questão do fim aí, da questão fim com o tal do cargo de confiança. Bom, mas você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, então, justamente essa terceirização do DAEMO que é muito preocupante. Porque quando você para de fazer as atividades, você vai perdendo também a prática em fazê-lo. Depois, para retomar, é difícil. E a qualificação do funcionário também. E a qualificação do funcionário também. Então, eu volto a frisar, o DAEMO tem um corpo técnico muito bom. Um pessoal muito bom, mas você tem que renovar. Você tem que renovar, não é verdade? Você vê a faixa etária dos funcionários lá é muito alta. Então você precisa começar a pôr gente nova, contratar para repor essas. E você não forma um oficial de rede em 1 ano.
certo? Ele demanda que faz o oficial de rede? O oficial de rede é aquele que liga a água, faz a ligação de esgoto numa residência nova, que conserta um vazamento de água ou de esgoto. É esse pessoal que está na rua aí, que pega no serviço pesado mesmo do DAEMO, que é aquele que às vezes sai de noite, quando estoura lá uma rede, alguma coisa, 2 horas da manhã o DAEMO está lá abrindo um buraco no chão lá para resolver. Só que quando falta funcionário, poxa, fica difícil, né? Falta funcionário, falta serviço. Falta serviço. E aí você tem que fazer o serviço e faz com baixa qualidade. E aí acontece, aquele vídeo ali que você viu é reflexo disso. Aí faz caca, como diz o outro. É humanamente impossível você trabalhar muito, quando você tem muito trabalho com pouca mão de obra, a qualidade não fica boa. Adriana Silva está falando: Bruna, gostaria que vocês me ajudassem. Eu moro no CDHU 2 e este novo CEP que foi passado aqui para o bairro não funciona. Toda vez que vamos adicionar o novo CEP em algum lugar, ele dá como inexistente. Adriana, isso aí é um processo de adaptação, né? Porque começou a funcionar dia 3 de janeiro o novo CEP. A cidade passou, todas as ruas passaram a ter o CEP próprio. É por rua aqui. Então, mas consulta, dá uma ida ao correio, vê direitinho, e tem no site também que você pode consultar para saber o teu CEP certo, para não ter problema. Porque às vezes pode dar problema, que o CEP, se não me engano, pelo release que eu recebi, ele foi feito com base nas ruas, tá? Então, dá uma olhadinha lá que aí a coisa pode resolver para você. Mas a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Tatiana Oliveira, bom dia. O justo seria gastar menos em padaria, porque tem muito trabalhador que não tem a dignidade de ter um pão de manhã, enquanto a gente tem que ver esses absurdos. Taxa de água cara, esgoto um absurdo, e a conta da padaria quem paga? Não vejo todas essas mordomias para a população quando vai no DAEMO. Aqui ela está tirando um sarro, você sabe no que eu sei. É da licitação que foi feita para comprar pão, café, açúcar para os funcionários do DAEMO. Eu discordo um pouco dela. Esse pessoal que entra ali um pouco antes das 6 horas da manhã, eles merecem ter um café da manhã justo, sabe? Porque o trabalho deles é pesado, é no sol, na chuva, no frio. Quantos funcionários deve ter mais ou menos hoje da DAEMO? Quando eu deixei o DAEMO tinha 93. 93, deve ter já uns 10 pelo menos ter. Então, deve estar com mais uns 50 terceirizados hoje, mas tudo bem. Tem também quando eles falam em gasto, comentou na internet nos últimos meses, foi isso aí, e foi a contratação de internet. Colocar internet nos postos, internet em qualquer lugar. E quanto você paga hoje R$100 por um ponto de internet com fibra ótica, né? O DAEMO acho que ia pagar mais de R$10 mil por mês não é isso não. Acho que eles fizeram uma licitação lá, parece que de 60 mil por ano. Por ano, daria 5 mil por mês. O Arantes, o sistema do DAEMO... Mas foram duas licitações. Uma era uma intranet e a outra uma internet. Quer dizer, a intranet hoje ela pode até funcionar, ela, com IP fixo, etc. Tecnicamente dá para funcionar com a própria internet por causa da fibra ótica, né? Então, acho que os dois dariam os R$10 mil que eu estou te falando. São duas licitações. Uma de internet e outra de coisa. Não, eu vi a licitação. Mas pode ser que seja isso mesmo. Uma era 60 mil. Eu sei, na época eu estava lá, eu até achava caro, mas depois me comprovaram. Você tem que ter uma internet de alta velocidade, principalmente para se precaver dos hackers. Que o DAEMO já foi invadido, né? A sorte que o Milton Micheleto interviu rapidamente, conseguiu, por ter uma boa internet, conseguiu salvar todos os programas num outro servidor, e aí ele acabou negociando com o hacker. Negociou não, né? O hacker viu que ele perdeu a força, mas foi um problema aí de 12, 13 horas grave lá que teve, mas felizmente... Isso quando você estava lá? Não, um pouco antes de eu chegar lá, ainda no governo, mas infelizmente... No governo anterior. A empresa do Micheleto, que presta serviço lá de assessoria de informática, conseguiu fazer isso aí e não houve problema nenhum, né? Mas às vezes acontece de um hacker
entrar num serviço desse daí fica complicado. Então, justifica muito, né? Mas se é para falar de gasto, que é um dos meus problemas lá no Daemo, com o Fernando, era com relação ao canil. Isso também. O canil, campo de concentração nazista, então, na época não era, né? Na época o canil era num local que tinha terra, era até melhor do que hoje. O canil era num sítio, né? Isso. Locado pelo Daemo e pela Secretaria de Saúde. E então tinha lá, era um canil de terra. Ele não atende a todas as normas para você ter um canil. O canil ele tem que ter terra, mas ele tem que ter uma área pavimentada também para que possa se lavar, para ter um melhor acolhimento dos animais. Mas o que eu vejo é o seguinte, não é a atividade do Daemo tratar do canil. Eu concordo que você tem, o poder público tem que cuidar dos animais, mas não é o Daemo. Mas não no Daemo. E outra coisa, também você não pode custear a despesa do canil com verba de água e esgoto, principalmente numa cidade onde você tem sérias dificuldades, tanto de água quanto de esgoto. Então, isso daí eu discordava muito do Fernando com relação a essa incumbência que ele transferiu para o Daemo, pelos dois fatos. Um, porque eu não concordava que fosse custear isso com o dinheiro da água e do esgoto, e também nós não tínhamos aptidão técnica para fazer isso. Se você pegasse isso, como foi feito em Guaraci, em outras cidades, na época que estava implantando lá, fui até Rio Preto para ver isso, as prefeituras, elas apoiam as ONGs têm muito mais capacidade para tratar bem desses animais do que já estão na rua, né? Já estão nativos. Eu comparo o seguinte, você imagina então o Daemo tem um pouco mais de caixa, ele vai tratar do abrigo São José? Não dá. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Pode dar. É uma coisa que você tem que ter. É que nem uma empresa que está especializada em moer café, ela de repente montar um hospital, né? Não tem justamente função, não é então você não tem, e aí você tem aquele desvio, né? Na trajetória da administração da empresa, você acaba dizendo, porque a empresa de saneamento básico, ela tem um trabalho pesado em cima dela, constante, uns 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então todo mundo, toda a estrutura do Daemo, ela está focada nisso, em ter tratamento de esgoto, em ter o esgoto funcionando direitinho e ter água. Isso, e aí você começa a desviar esse foco, certo? Bom, vamos lá. E o Anderson de Andrade, o prefeito Fernando Cunha prometeu em campanha política baratear o custo de vida da população e depois de eleito fez tudo diferente. Governo mentiroso, governo que não gosta de pobre. Mas tem, inclusive circulou essa semana, não sei se você viu um vídeo da campanha dele em 2016 em que ele fala que era um roubo o IPTU e que a tarifa de água tinha que ser mais baixa. Sim. E ele argumenta que numa cidade turística a população, para sobreviver, ela tem que ter impostos e tarifas mais baixas para poder compensar, porque vai ter aumento de preço das coisas, etc. Exatamente. Quer dizer, ele falou, mas esqueceu, né? Vamos lá. Adriano Silva, eles falam que temos que adicionar o novo CEP, mas que CEP é esse que não existe? O novo CEP não, querido, não é CDH2. Você tem que pegar a sua rua e entra na internet, tem programa, busca CEP. Você vai lá e você põe o nome da sua rua e o número da sua casa, você tem o seu CEP. É assim que funciona. Patrícia Campos, mas esse problema tem mais de 10 anos e agora piorou. Deve ser a questão da água, né? Selma Santos, bom dia. Demar Salmazo, bom dia. César Esquentem, bom dia, amigos, boa semana. Deixa eu ver quem mais aqui e é só. Bom, vamos entrar agora no esgoto. Vamos entrar com o pé no lodo. Vamos meter o pé no lodo agora. Me explica aí, o prefeito então confirmou o que você disse aqui, que não está tratando. Ele disse que tem uma dificuldade, né? Então ele não falou, eu não ouvi. Ele pretende adicionar, recompor as bactérias, trazendo lodo de... Vamos explicar para os ouvintes
para a gente poder continuar depois, como é que funciona. Mas eu queria perguntar antes, o sistema é o mesmo das duas lagoas? Não são lagoas, né? Dos dois tratamentos? Não é. Não, é diferente. A Córrego dos Pretos é uma lagoa fechada, né? São uns tubos plásticos, grosseiramente explicando, né? São uns tubos plásticos que você injeta ar lá dentro e injeta alguma coisa lá para promover a proliferação de bactérias, certo? Bom, isso aí gera um líquido e um sólido, que é o lodo. Certo. Tá? E o líquido, você chega a um tratamento dele lá, que é o DBO, que é a quantidade de oxigênio, que ela é possível, que ela deixa de sequestrar o oxigênio da água onde vai ser lançada e ela não vai prejudicar. Não vai prejudicar. A Estação Córrego dos Pretos, ela não manda uma água transparente para a cachoeirinha, mas aquela água que ela manda não polui. Desde que ela esteja sendo bem operada. Bem operada, tem que ter isso. Não posso garantir que hoje esteja. Porque a cachoeirinha, o pessoal está reclamando, está um lixo, né? Certo, mas eu acredito que a Córrego dos Pretos esteja funcionando redonda, porque ela é auditada pela CETESB com frequência, tudo isso aí. Mas ela tem uma configuração para gerar esse efluente que não iria. E essa parte... Não é uma água limpa, né? Não é o caso que está acontecendo, que o Rio de Janeiro pega, agora a represa de Guarapiranga em São Paulo pega uma água contaminada e faz ela virar água potável. Não é isso que a Córrego dos Pretos faz e nem essa nova ET do sistema água limpa. Elas só vão tornar possível não poluir o veio d'água ou córrego onde elas vão ter despejado. Justamente. Elas não saem água potável, não. E a ET nova, como que ela funciona? Ela não é um reator fechado, elas são reservatórios de concreto muito grandes, você entendeu? Que também fazem esse mesmo processo, mas não é fechada, ela é aberta. Certo. Mas o processo no final fica quase igual. Né? Durante o processo tem algumas diferenças. Mas, bom, a grosso modo, para a gente explicar para o ouvinte e para o nosso telespectador no YouTube e no Facebook, seriam os micro-organismos, né, que fazem eles vão digerir toda aquela parte orgânica que compõe o esgoto in natura, certo? Então essas bactérias, elas vão digerir aquilo ali, vão transformar o sólido num mineral, e a parte líquida, que quando você tem uma boa quantidade de bactérias consumindo essa parte orgânica, você tem uma água que está apta a ser lançada em qualquer curso d'água, que ela não vai comprometer. Ela não é potável, mas não compromete. Justamente. Bom, o que aconteceu então com a nossa ET, que foi anunciado com toda a pompa, né? Como cada mexida é um flash nesse governo, foi anunciado com toda a pompa que agora, finalmente, teríamos 100% do esgoto tratado e jogou o esgoto na ET e não virou nada. Bom, então vamos retroceder um pouquinho, né? Lá no governo passado, no governo do Geninho, ele conseguiu tirar a lagoa de oxidação que ia ser feita ao lado do Termas, ali mais ou menos onde é o de Vitória, por ali assim, né? Tinha um projeto do governo Carneiro para fazer isso lá, e conseguiu uma verba do governo estadual. Federal é água. Que chamava Programa Água Limpa, isso. Município Verde. Certo? Bom, então foi feito esse projeto daquela nova estação de tratamento lá do outro lado da rodovia, e ele é composto de 3 fases, né, para tratar 60 mil habitantes cada uma. Então o que foi concluído agora foi a primeira fase. Lá, quando você vê o croquis do projeto, tem espaço para se fazer mais 2 igual que está lá pronta hoje, né? E a capacidade dela de tratamento é de 60 mil habitantes. Hoje, né? Se nós considerarmos que a estação Córrego dos Pretos, que cuida lá da parte oeste da cidade, que ali deve ter uns 15 mil habitantes, 12 mil, 15 mil mais ou menos, sobraria 40 mil habitantes
para cá época. que iria para a nova época, Isso. certo? Mas aí você tem a população de turistas flutuante, né? Então, quando você passa dos 20 mil turistas, somando com os 40 mil habitantes, dá você tem mais de 60 60. Aí ela passa a ficar ineficiente. E por que se dá isso? Por que ela fica ineficiente? Os bichinhos morrem? Você veja bem, você precisa de um tempo para os micro-organismos digerirem essa parte orgânica nociva do esgoto. Ah, tá. Certo? Então, isso foi feito um cálculo que você gerando o efluente de esgoto de 60 mil habitantes, ele vai demorar um certo tempo para passar lá por dentro para ir para a cachoeirinha. Esse tempo que as bactérias vão agir, certo? Para transformar... Comendo cocô. Pronto. Em tese. Fazendo isso. O que acontece? Quando você aumenta esse volume, a vazão tem que aumentar também, porque senão transborda. Aí os bichinhos vão embora. Aí os bichinhos vão embora. E aí você está levando para o rio uma água que não deu tempo dela ser digerida. E ainda com os micro-organismos junto. Também. E como é que faz? Tem que construir mais 2 lagoas lá? Teria que construir. Aí, você veja bem, nós já sabíamos disso lá em 2017. Por isso que o prefeito na época determinou que a gente fizesse uma negociação com os investidores que fizeram os loteamentos, que é o Botânico, Dona Bela, Amélia Dionísio, o Colorado. Eu fiz um pool com eles, nós iríamos construir uma extração igual a do Córrego dos Pretos, uma compacta de plástico, custeada por eles, lá dentro do Parque do Água Limpa. Ela tinha um cronograma, ela ficaria pronta em 12 meses. Esse projeto foi aprovado pela CETESB para construir essa ET lá, que ela ia ser custeada pelos loteadores, né? E a gente também estava em tratamento com o Termas e já íamos iniciar a conversa com os resorts quando eu saí, para que eles também aumentassem, porque ela é modular, você compra os módulos para tratar 8 mil habitantes, você entendeu? Um tubo de plástico. O legal dela é que você pode ir crescendo ela aos poucos. Não é essa. Por isso que lá na outra tem um monte de caixa d'água, que seriam os tubos. Onde faz tratamento. Então você crescer um pouco na cidade, você vai lá e põe mais um. Tá? E isso não era com recurso do município, era com recursos particulares. Seria uma PPP. Porque na diretriz para você fazer o loteamento, dizia o seguinte: ou você trata localmente, caso o Água Limpa venha a funcionar, eu poderia tratar lá. Só que já não dava mais. Por quê? Porque já existiam os resorts, né? Então, e também você não. A projeção, porque quando o Geninho fez lá a primeira licitação, o governo do estado fez a primeira licitação, se eu não me engano, a Olímpia tinha 48 mil habitantes. Se você não tivesse a explosão do turismo, se você fosse ter o crescimento demográfico normal da cidade, aquilo ali ia durar 20 anos. Porque de 48 para 60, 55 mil. Dava para ir longe, né? E foi também, aumentou para 55 mil por causa do turismo. Justamente. Né? Senão não teria. Então, hoje a solução que tem, que eu acredito que o prefeito vai fazer isso, né? Ele vai retomar isso. Eu não vejo outra saída a não ser essa, porque para construir uma outra nos moldes como essa daí, você vai demorar muito mais tempo. Demora e custa uns 15 milhões, mais ou menos? Custa uns 15 milhões e você não sabe que se o governo do estado está disposto a fazer esse investimento no momento, né? E essa outra ficaria mais ou menos em quanto? Se você, por exemplo, nós temos que aumentar a nossa capacidade lá para 20 mil agora, para resolver de imediato, não pensando no futuro. Ela está orçada aí para sair, eu acho que uns 4 milhões, 5 milhões. Bom, e funciona em um ano, né? Bom, a moral da história, Otávio, então nós vamos passar
Quer dizer, por enquanto não tem solução. Nós vamos passar então mais, pelo menos 1 ano, com a Cachoeirinha sendo poluída? Ou 4. Ou 4? Porque é do próximo prefeito. Não, se for esse prefeito, o próximo, né? Se ele não fez até agora, ele já sabia de todos esses detalhes, será que depois que ele for eleito ele faz? Então, por que leva a não fazer isso? Acho que ele confiou demais, então, que a ET ia resolver o problema? Eu não entendi, porque não era recurso do município. Não ia sair dinheiro nem do DAEMO e nem da prefeitura para fazer isso. Eu não entendi qual foi a finalidade que ele parou com esse projeto. Tinha algum nome esse projeto, alguma coisa? Não, tinha um número de um projeto protocolado na CETESB, né? Nós fizemos, aprovado já. Aprovado, porque você tem que, quando você vai fazer o tratamento do esgoto, você tem que aprovar na CETESB e no DAEE. A CETESB é a parte ambiental, porque ela vai analisar todo o impacto periférico desse projeto, certo? E mesmo aí já não era mais tanto problema, era mais da EE, mas a própria CETESB, que ela quer saber como é que é a qualidade que vai gerar. Então isso tudo foi apresentado para ela e ela, na época, ela concordou. Bom, gente, é isso aí, né? Você vê aí, o pessoal da Cachoeirinha pode se acostumar, que vai continuar não tendo peixe, vai continuar morrendo sucuri aí, porque toma água poluída. O que me deixou um pouco preocupado na fala dele, quando ele justifica que ele não vai fazer o aumento e os procedimentos que ele vai tomar por não ter dado esse aumento, um deles é reduzir o investimento do DAEMO. Então, se ele vai reduzir o investimento do DAEMO, o que ele vai fazer? Eu acho que agora ele não aumenta mais o preço da água até a eleição, né? Até a eleição pelo menos não, né? Então, mas depois da eleição, ele não faz, ou ele aumenta o preço. Com certeza. Provavelmente ele vai aumentar o preço. Então é complicado. Bom, eu acho que está bem explicado, né? Acho que sim. Então aí fica à vontade, se você quiser agradecer. Não, mais uma vez agradecer você pela... E o povão que aguentou nós, né? Até agora, né? Você vem defendendo essa bandeira do saneamento básico na cidade, que eu acho que é a coisa mais importante para o Olímpia hoje. Nós não podíamos ser nem instância turística. Justamente, né? Eu acho que é a base hoje do nosso crescimento como cidade, é justamente ter esse problema resolvido. Né? A questão da água só vai ser resolvido com a troca da tubulação, senão também não vai. Né? Dessa parte aqui do centro. Né? Do centro, sim. Agora, tem bairro que a água também aparece suja? É problema de rede. A rede também é antiga. Às vezes a rede não é antiga, mas às vezes ela se danificou por algum problema. Principalmente, às vezes, esses loteamentos não foi aplicado ali uma tubulação nas especificações necessárias, então elas rompem, tem esses detalhes também. Mas normalmente as águas dos poços, elas não têm, e onde roda em PVC, não tem esse problema da água ficar escura, porque não tem essa oxidação, né? Mas o problema aí é a tubulação rachada. E aí rapaz, o investimento é enorme. Então, mas é outra coisa, né? Nós precisamos ligar todos os poços profundos da cidade ao sistema de água municipal. O da Petrobras, o do Termas, o do Solar das Águas, o do Hotbit, né? E isso daí é uma coisa que não é muito difícil de fazer. Tá? Então, isso aí precisaria ter essa adutora saindo lá do DAEMO e atravessando a cidade, passando aqui pela Constitucionalista até chegar lá na ET Nova. Então, e aí nós iríamos receber água de tudo quanto é lugar. Água de tudo quanto é lugar, inclusive esse poço da Petrobras. Só para encerrar o papo, que eu acho que é uma dúvida que fica com o ouvinte também, que está aí na internet, no YouTube. Os grandes empreendimentos, tipo os resorts, essas coisas, eles têm perfurado o poço no aquífero Guarani.
né? Tem vários poços perfurados em Olímpia, não é isso? Sim. No aquífero Guarani. Esse pessoal paga alguma coisa pro DAEMO? Até onde eu sei, não. Esses poços profundos de água quente, poços do aquífero Guarani, não são hidrometrados. É do governo federal isso. Para eles, particular. Para a prefeitura, não, né? A prefeitura pode usar à vontade. Não, mas eu entendo o seguinte: o DAEMO é o órgão municipal que tem o direito de explorar a comercialização de água, certo? Então, eu acredito que a partir do momento que hoje você vai lá, você tem alguns postos aqui que são hidrometrados. Hidrometrados é que tem o hidrômetro para medir. O hidrômetro, certo? Então, eles estão pagando uma pequena taxa. Eu acho que no caso do turismo, o DAEMO, o município, deveria receber um royalty por essa água. Ah, tá. E deixa eu te falar outra coisa, mas eles pagam pelo esgoto? Pagam, né? Mas fica muito subjetivo esse esgoto. Porque, por exemplo, um empreendimento tem 1.000 apartamentos, quer dizer, nem significa também que o ano todo ele vai ficar com 1.000. Eu não sei como é que foram feitos esses. Como é que é feito o esquema. Né? Bom, tá aí. Por exemplo, o Termas paga, o Termas não tem conta de água, mas paga a conta de esgoto. Paga, né? Paga, certo? Os outros devem pagar também. O Termas eu sei que paga. Certo. Bom, mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, eu acho que os pontos básicos são esses, né? Não reduzir investimentos no DAEMO. Eu acho que isso é. Mandar o canil para Prodem? Não, eu acho que o canil tem que ir para as ONGs. Para as ONGs, mas tem que ser administrado, né? pela saúde, pela saúde, pela Secretaria da Promoção Social, ou mesmo por uma secretaria especial ali do governo. Eu acho que você tem que dar liberdade. Montar uma secretaria animal. Você tem que dar liberdade para essas instituições. Quantas ONGs nós temos em Olímpia? 3? Não, acho que tem mais, né? Então, atuante mesmo, acho que seria. Esse pessoal trata muito bem dos animais. Eu entrevistei a Cidinha Pama. Você vê que eles estão aí à noite, indo atrás, pagando veterinário, socorrendo animal atropelado. Então, por que o município não soma os esforços dele e contribui para que isso tenha uma resolução melhor, né? E o problema também grave do DAEMO é os funcionários, né? Que está querendo terceirizar tudo, né? Que está querendo terceirizar tudo. E terceirizando, perde o compromisso. Bom, Távio, obrigadão pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente vai. Pode ficar sentado aí que eu vou terminar o programa. Tá, ok. Amanhã a gente está de volta com mais um Cidade em Destaque. E amanhã, terça-feira, nós estaremos recebendo a visita aqui de um dos líderes desse movimento aí contra a água, que é o Reginaldo Gazeta. Ele vem aqui, mas não vem para falar de água não só, ele pode até falar de água, mas ele vem para falar da questão da educação, que eu acho que ele é conselheiro de educação. E está acontecendo algumas coisas aí que ele vem falar amanhã aqui no programa. Você tocou num assunto importante, né? Os conselhos municipais. Isso, né? Que é de suma importância no município. Mas não funciona. Né? Mas não funciona. Bom, vai funcionar como? O nosso prefeito, ele é um coronel, né? Ele acha que ele é o dono da verdade absoluta e não tem quem tire da cabeça dele. Mas, gente, um abraço. Amanhã a gente está de volta. Tchau, até lá. 12h19. Daqui a pouco.